Bem-vindos a mais um Expresso Israel, nosso programa semanal para trazer as principais notícias do que está acontecendo por lá. E, como sempre, estou aqui com Daniela Kresh, correspondente do IB em Tel Aviv. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, tranquilo. Bom, hoje a gente vai tratar de três assuntos. O primeiro, a gente vai voltar a falar sobre a jornalista Shirin Abu Akleh, que foi assassinada numa incursão do exército israelense na Cisjordânia. Vamos falar sobre a repercussão da vitória do Marrocos sobre a Espanha na Copa do Mundo. E, por fim, vamos falar sobre um ranking que coloca Israel como um dos países mais seguros para turistas no mundo, quebrando um pouco os estereótipos sobre o país. Dani, então, quais são as novidades que a gente tem sobre esse caso da Shirin Abu Akleh? Pois é, né? A gente se lembra, né? A Shirin Abu Akleh era uma jornalista muito importante, famosa no mundo árabe muçulmano, da Al Jazeera, né? E ela estava cobrindo um tiroteio, um confronto, né? Em Jenin, na Cisjordânia, em maio desse ano, e ela foi alvejada por um tiro e morreu. E ficou aquele disse, não disse, quem foi que atirou, por quê, o que aconteceu, né? E aí Israel imediatamente começou uma investigação interna, na verdade pediu ajuda, pediu colaboração da autoridade palestina nessa investigação, a autoridade palestina não quis colaborar, o exército então chegou à conclusão que é inconclusivo, quer dizer, conseguiu a bala, no final das contas, que causou a morte dela, mas que, na verdade, é de uma espécie de metralhadora que os próprios, que não só o exército usa, mas também os guerrilheiros ou os militantes da Jihad Islâmica e do Hamas que atuam, né, no campo de refugiados de Jenin, que é o lugar mais violento, né, da Cisjordânia, eles também usam os mesmos tipos de armamento. Então, o Exército não chegou a uma conclusão muito 100% conclusiva, mas admitiu que é possível que a bala tenha saído de um soldado israelense. Quer dizer, então, não é que o Exército israelense tenha falado, não, realmente fomos nós, mas o Exército israelense falou, é bem possível, inclusive provável, que tenha sido de um soldado israelense, mas numa circunstância de confronto, de conflito, eles estavam sendo atacados, estava tendo um tiroteio e, obviamente, não houve a intenção de matar uma jornalista, né? A pessoa, o soldado que talvez eventualmente tenha feito esse disparo, não fez o disparo especificamente contra a jornalista, nem sabia que era uma jornalista, não. Então, foi essa a conclusão da investigação israelense. Obviamente, isso não agrada, né, quem já não vê Israel com bons olhos, né, e é o caso da Al Jazeera. Não só a Shirin Abu Akleh era da Al Jazeera, como ela também, enfim, existe uma visão, né, uma narrativa que a Al Jazeera, na verdade, detém em relação a Israel, que é uma visão de Israel como o vilão da história do conflito entre israelenses e palestinos, que é uma visão que muita gente tem, a gente sabe disso, se não vive em Marte, né, a gente sabe que isso acontece, e a Al Jazeera realmente é um dos veículos que mais coloca, que mais promove essa visão, essa narrativa, né, de que Israel é o vilão. Então, obviamente, já se esperava que a Al Jazeera ia tomar algum tipo de, sei lá, ia fazer alguma coisa, além de todas as reportagens e documentários acusando Israel, né? Apesar de Israel ter feito essa investigação interna que não foi conclusiva, a Al Jazeera, obviamente, desde o primeiro momento acusou Israel, né? Não chegou, em momento nenhum pensou que a bala tivesse saído de algum militante palestino. E a Al Jazeera, então, decidiu nessa terça-feira que ela vai entrar no Tribunal Penal Internacional em Haia contra Israel, vai, né, fazer uma moção lá no Tribunal contra Israel, que se une, na verdade, a várias investigações paralelas que já estão acontecendo nesse tribunal, já está acontecendo ainda, né, sobre o conflito de 2014 entre Israel e Gaza, já tem
uma ação correndo nesse tribunal, tem uma ação correndo, a própria Al Jazeera parece que vai incluir, ou já incluiu, em 2021, quando Israel destruiu um prédio onde ficava o escritório da Al Jazeera em Gaza, ninguém morreu, né, porque Israel avisou, vamos atacar o prédio, porque Israel diz que nesse prédio havia um quartel-general do Hamas, destruiu o prédio, isso levou a muitas críticas mundiais, né, porque isso foi filmado em tempo real, essa destruição do prédio. Então, a Al Jazeera vai juntar com isso. E, como eu falei, está tendo já muitas ações contra Israel no Tribunal Penal Internacional, em Haia, e isso é, obviamente, preocupante, porque é uma questão de imagem de Israel, né? É claro que uma decisão do tribunal não é uma decisão que vai afetar, na verdade, Israel. O que pode afetar é uma pressão internacional para sanções que os países possam vários países possam resolver unilateralmente tomar contra Israel, mas não há uma força assim, jurídica desse tribunal, principalmente pelo fato de que Israel tem um sistema de investigação interna, e o Exército fez a investigação, e o Exército coloca na prisão, mesmo que de uma forma, talvez, muitas pessoas acham que um pouco leniente, né? Mas Israel investiga aí, realmente, muitos soldados israelenses já foram presos e condenados em ações contra palestinos. Quer dizer, esse tribunal ele não pode agir contra um país que tem uma investigação interna, né? Então, esse é o grande dilema agora, como é que esse tribunal vai agir. Tanto que o próprio promotor do tribunal, que hoje é promotor do tribunal, já há um ano e meio, não abriu uma coisa oficial, uma ação oficial contra Israel, justamente por isso, porque Israel é uma democracia e tem investigações internas, né? Então, Mas, Dani, mesmo esse é um tema que, pelo que eu tenho visto, até vi recentemente uma postagem do Lapid falando sobre o assunto e defendendo muito o exército, né? é, Então, mesmo o Lapid, que é um centrista, tá longe de ser, né, um político de esquerda, não foi para esse viés de condenar Israel e o exército pela morte da Shirin. Então, é um assunto que parece até um pouco ponto pacífico, né, entre os pois é, políticos. você tem que entender, quando a gente fala de Israel e do Exército, tem que entender que aqui as pessoas são todas. O Exército é considerado a instituição nacional mais importante. O Exército é muito bem visto aqui por israelenses de todas as vertentes políticas. Pode até haver um pouco mais de crítica, mais do lado da esquerda, do espectro político, apesar de que também existe críticas do lado da direita também, que acham que o exército é leniente demais com os palestinos, deveria abrir fogo mais, né? O que esse novo governo, muita gente desse novo governo, inclusive, pensa. Quando Israel se retirou da faixa da faixa de Gaza, em 2005, a direita toda era contra o exército, digamos assim. Quer dizer, o exército não é. Você não vai ver o exército, porque é um exército, sendo criticado por políticos de esquerda. Isso é uma visão aí latino-americana que não é a visão daqui, tá? Então, não é essa coisa de que, então você é de esquerda, você é contra o exército, é contra as forças armadas e os valentões. Não é. Israel tem forças armadas porque precisa, não é que nem no Brasil, que as forças armadas pintam o chão, entendeu? É outra ideia, outra, né? Outro Não é conceito de Forças é Armadas. outro conceito e outra realidade, tá? Então, realmente, o Lapid falou que ninguém vai ficar. Porque também, eu esqueci de dizer, o FBI, porque a Shirina Buakle também tinha nacionalidade americana, parece. Então, o FBI americano resolveu também que vai investigar, ou avisou que vai investigar, e o governo israelense ficou absolutamente furioso com isso. E o Lapid já tinha dito: ninguém vai investigar soldado israelense, nós temos nossas próprias investigações aqui. Não, eles não vai deixar, nem vai deixar os caras da FBI entrarem em Israel para investigar nada. Quer dizer, então, é muito claro para Israel que, né, dentro de Israel, na realidade israelense, que o exército é uma espécie de consenso. É claro que existem críticas internas, sim, existem, mas nenhum primeiro-ministro diria nada diferente, né? Inclusive o ministro da Defesa também falou,
que acusou a Al Jazeera de ficar olhando para Israel enquanto coisas horríveis estão acontecendo no Irã nesse momento, né, na Ucrânia, na Rússia, né, e ficar, então, correndo atrás de Israel. Mas, enfim, a gente tem que lembrar que ela era uma jornalista, né, desse veículo, então fica um pouco difícil cobrar ou recriminar, né, esse veículo por tentar encontrar a verdade, apesar de que a gente sabe que a promoção da narrativa palestina é a prioridade deles, sem dúvida. E também acho que um agravante desse caso é o fato de o quanto ela estava identificada, né? A foto dos jornalistas logo antes de ela ser atingida pela bala mostrava que todos eles usavam um colete escrito bem grande, press. Então, essa também é uma imagem que impressiona muito todo mundo, né? Lógico, você está numa zona de guerra, você está cobrindo uma situação de conflito, você está sempre em risco. Mas é um fato muito impactante. A liberdade de imprensa é um tema que está muito forte em todo mundo, então gera impactos. E como a gente sempre fala, você sempre fala muito sobre isso, né, Dani? O quanto essa questão da narrativa é forte. Israel sai sempre perdendo. E, Sempre. mais uma vez, sai perdendo num E eu falei conflito também, sensível que é esse da imprensa. na época que, assim, uma opinião pessoal, eu não estava lá, e eu também não sei das circunstâncias, mas eu tenho uma opinião, minha opinião pessoal, que eu não coloco muito, né, mas nesse caso, eu posso dizer, por ter meu tempo de vida aqui, todas as reportagens, tudo que eu já fiz aqui, tudo que eu escuto e tal, que não há no exército israelense o objetivo de matar jornalistas. Quer dizer, não existe menor intenção de matar jornalistas daqui ou dali, e provavelmente os soldados que estavam envolvidos nesse conflito aí tinham a menor ideia de que jornalista de onde que era, podia ser da Folha de São Paulo, entendeu? Podia ser do próprio, do próprio veículo israelense, quer dizer, ou não, ou, sei lá, o soldado que vai lá também não sei até que ponto que ele estava conseguindo ver, estava de longe, não sabe de quantos metros foi a bala, entendeu? Quer dizer, então, certamente não houve a intenção. É errado, é péssimo, é muito ruim, mas não, assim, aí é uma opinião pessoal minha, e eu sou uma pessoa, né, que tem a minha visão crítica também. Não existe em Israel a intenção do exército israelense de matar jornalista. Quem fala isso é porque realmente não conhece as circunstâncias e está com uma visão um pouco enviesada. Bom, é um assunto que com certeza ainda vai ter desdobramentos, ainda vai dar pano para manga, a gente vai seguir acompanhando. Agora, Dani, uma parte um pouco mais leve, né, do programa, a gente vai falar sobre algumas notícias um pouco mais descontraídas, até positivas. A gente teve essa semana, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Marrocos eliminando a Espanha. E um dos fatos mais marcantes, né, que repercutiu depois, foi o time do Marrocos segurando uma bandeira da Palestina, uma imagem que rodou o mundo. E muita gente pode ter imaginado que em Israel isso repercutiu mal, que as pessoas estavam torcendo para a Espanha, e não foi bem assim, né? Conta pra gente. Pois é, eu estava vendo o jogo na hora e vendo a reação dos comentaristas israelenses, do público e tal e tudo. Primeiro que essa imagem da bandeira da Palestina, eu acho que nem passou na televisão aqui, eu acho que deve ter terminado já a transmissão antes disso. E segundo, que a transmissão e os comentários do jogo aqui pelos comentaristas israelenses foram de torcida pelo Marrocos quase, né? Quer dizer, aquela coisa, não pode ficar torcendo, mas foram de uma espécie de euforia e de alegria pelos marroquinos por essa grande, né, vitória, né? É a primeira vez que um país, né, que uma seleção do Oriente Médio, do Norte da África, consegue essa façanha, né? Então, os israelenses estavam meio que sentindo quase como irmãos. Nós conseguimos, olha que legal, né? Nossos vizinhos estão lá conseguindo, o underdog conseguiu, tal, não sei o quê. E nas ruas você vê as pessoas falando: poxa, que legal, o Marcos ganhou, ótimo, e não sei o que. No dia seguinte foi manchete dos jornais aqui, com um viés positivo, que olha só que legal o que aconteceu. E houve também umas entrevistas com jornalistas. Na hora, eles, logo em seguida, assim que terminou o jogo,
que os torcedores marroquinos felizes da vida, dando entrevista, falando viva Israel, viva a Palestina também, um deles falou, e que não parece ser uma coisa que é uma coisa ou outra, né? Digamos assim. E, na verdade, isso vem junto com um melhor momento de relacionamento entre Israel e Marrocos desde a existência de Israel, por causa também dos acordos de Abraão, né? Que aconteceram em 2020. Mas antes mesmo, Israel não tinha um relacionamento muito ruim com o Marrocos, especificamente, né? Era muito frio, não tinha um relacionamento muito bom. Os israelenses tinham até um certo temor de ir lá fazer turismo, mas agora não. Agora, nos últimos 2 anos, a quantidade de israelenses que está indo para o Marrocos, muitos israelenses têm descendência, né, de marroquina, da comunidade judaica do Marrocos, que era muito importante antes né, no século antes da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, antes da criação de Israel. Quer dizer, você tem aí realmente, na verdade, uma sensação de comunhão, solidariedade e felicidade pelos marroquinos, que eu não sei exatamente, eu não estou nas ruas do Marrocos, né? Apesar de que muitos repórteres israelenses foram para lá, não houve assim uma coisa meio de hostilidade contra Israel especificamente, entendeu? Essa bandeira palestina lá não é a primeira vez que eles levam, sempre já aconteceu 1 ou 2 vezes, que aliás a FIFA deveria verificar isso, porque a FIFA não é que não pode levar bandeira LGBT, não pode levar política, não pode não sei o quê, por que está a bandeira palestina lá? Eu acho meio esquisito, mas não foi visto dessa forma por aqui. Aqui os israelenses ficaram felizes, ficaram achando ótimo, e se solidarizaram, né? Houve aí uma torcida, não foi essa Eu visão acho que que as pessoas, elas sempre levam para esse lado maniqueísta, preto no branco. Se você apoia a Palestina, você automaticamente é contra Israel, odeia Israel, e não necessariamente é isso que acontece. Então, eu acho que é muito legal a vida na prática, né? A vida vivida no dia a dia, mostrar para a gente que as coisas não funcionam assim. Como você falou, os acordos de Abraão têm levado a um desenvolvimento mais interessante desse relacionamento entre Israel e Marrocos, ao mesmo tempo que teve uma torcida em Israel por Marrocos, tem judeus de origem marroquina, aqui no Brasil, inclusive, a comunidade judaica do norte do país, ali concentrada em Manaus, é uma comunidade marroquina, por exemplo, e eles estavam com a bandeira da Palestina, e isso não vai mudar que o país do Oriente Médio tenha se visto representado naquele momento, que os judeus de origem marroquina tenham se visto representados naquele momento, até pela incrível história do Hakimi, né, que foi que fez o último pênalti, cuja família saiu do Marrocos para ir para a Espanha, sofreu muito no caminho, e o povo judeu bem sabe o que é você ser um imigrante, você ser um refugiado. Então, acho que tudo isso nos lembra que nem tudo é tão simplista quanto as pessoas querem fazer parecer, né? Exatamente, é tudo muito complexo, tem muitas nuances, e quem acha que é maniqueísta, né, que é uma preto e branco, como você falou, realmente não está entendendo nada do Oriente Médio, né, de Israel. Então, eu acho que foi uma coisa positiva. Eu senti uma sensação aqui pelas ruas de Israel, de orgulho, e de alegria, enfim, carnaval e felicidade com Copa do Mundo. Os israelenses estão muito felizes com essa Copa do Mundo, estão adorando, como o resto do mundo todo. Quer dizer, então, não senti que houve aí uma coisa, ai meu Deus, os palestinos, né? Não passou longe. E, Dani, para a gente fechar, a gente vai falar sobre uma lista que saiu falando sobre os países mais e menos seguros do mundo para turista, e Israel ficou aí em quinto lugar como o país mais seguro para turistas. Fica a curiosidade que a Dani vai falar de onde vem a lista, mas que o Brasil foi o quinto pior país para turistas em relação à segurança. E é muito engraçado, né? Como você mesma falou, Dani, quando a gente estava fazendo reunião de pauta, que um brasileiro sai daqui, vai para Israel, fica apavorado porque tem violência, tem conflito e tudo mais, e os índices são tão positivos, né?
Pois é, né? Quer dizer, essa coisa que a gente escuta de vez em quando, né? Você mora em Israel, ai, não é perigoso? Meu Deus do céu, sabe? É difícil, é diferente. Assim, é claro que tem perigos que são diferentes, né? Aqui você tem realmente o perigo de guerra, o perigo de, sei lá, um ataque terrorista, mas são coisas que acontecem esporadicamente, é raro, sabe? Não é uma coisa que acontece todo dia. E você sente que existe uma comunhão entre as pessoas, uma solidariedade, umas pessoas se unem muito nesses momentos de tensão e guerra e tal e tudo. No Brasil, você tem a violência urbana, né, que é uma coisa completamente inesperada, que acontece o tempo todo, todos os dias, e é uma coisa muito pessoal, você não vê uma comunhão das pessoas, ah, meu Deus, foi assaltado, roubaram seu celular. Quer dizer, então, eu acho que são violências muito diferentes, mas são, obviamente, violências, mas são muito diferentes. Mas, assim, no dia a dia, você andar nas ruas do país é muito seguro, e eu sempre falo isso, as pessoas não acreditam. Então, agora veio esse site chamado The Swift Test, que é um site, na verdade, de seguro de viagem americano. Ele pegou dados, juntou dados de vários setores de violência, né, de coisas que acontecem no dia a dia, de 50 países, e Israel ficou número 5 entre os países mais seguros, né? Deixa eu ver aqui os outros países que entraram nessa lista de países mais seguros, mas é aquela coisa que a gente pode esperar, países escandinavos, né? Que não, Singapura primeiro, depois Dinamarca, Holanda, Suíça, aí vem Israel, antes mesmo da Suécia. Suécia vem depois de Israel, depois de Áustria, Irlanda, Itália, a Alemanha, a Espanha, os Estados Unidos ficou, acho que em 20º, quer dizer, os Estados Unidos também ficou nesse meião, assim, que não é muito seguro, mas também não é muito tranquilo. E o Brasil ficou, desses 50 países, né? O Brasil ficou em quinto lugar dos mais perigosos. Primeiro foi África do Sul, depois Índia, depois República Dominicana, depois México, depois Brasil. E E os realmente índices são interessantes, né? Então, tem índice de mortes por homicídio, índice de mortes no trânsito, índices de morte por envenenamento, mortes envenenamento, que por é engraçado. condições de higiene, por doenças infecciosas. Tudo que interessa a um turista, né? O turista que está Exato. vindo, né, vai comer alguma Desastres coisa, vai viajar. naturais. Exatamente. Quer dizer, então Israel ficou aí novamente. Não é a primeira vez que você vê Israel num ranking assim de bem-estar, né? A gente teve aquele no ano passado aquele ranking de felicidade, acho ou foi esse ano mesmo, né? De que Israel é um dos países mais felizes, as pessoas são mais felizes do mundo, e outros tipos de rankings que mostram Israel como, enfim, um lugar que é bom de morar, entendeu? Não é esse clima de tensão Uhum, e estresse que só o que aparece na imprensa, né? claro. Porque as coisas normais não aparecem. E para quem estiver interessado, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para essa lista que a Dani está citando. Mas, Dani, também para a sua tristeza, grande infelicidade, Israel também apareceu aí no topo da lista de cidades mais caras do mundo, né? Com Tel Aviv. De Então, novo, Tel assim, Aviv. tem o bônus e tem o ônus também, né? Pois é, Tel Aviv esse ano ficou em terceiro lugar. Na verdade, em primeiro lugar ficou né, o empate entre Nova York e não me Paris. lembro, Paris. E em segundo, né, terceiro lugar ficou Tel Aviv. Ano passado, Tel Aviv tinha ficado em primeiro lugar. Mas, enfim, é um bololô de cidades caras, né? E Israel realmente está nesse bololô que, por um lado, né, é ruim isso, mas por outro, os israelenses ficam assim: a gente está civilizado, a gente está em cidades. Não sei, tem um certo orgulho, por mais que seja ruim para quem mora em Tel Aviv, né? Mas realmente mostra que Israel está aí no mundo com coisas boas e coisas ruins. Não é um país pária em relação a vários aspectos, Nem entendeu? tudo é tão. Mais uma vez, nem tudo é tão simples quanto algumas Não. pessoas tentam supor. Dani, acho que por essa semana é isso, então. A gente vai ficando por aqui com as notícias de Israel. Mais uma vez,
Fiquem ligados no site do IB, nas redes sociais, a gente tem trazido sempre os textos da Dani, que saem semanalmente no site, para as nossas redes. O da semana passada, muito, muito interessante, sobre o dia que lembra a saída dos judeus dos países árabes depois da criação de Israel, uma data que lembra esse dia, então, esse acontecimento. Então, vale muito a pena ficar ligado e acompanhar o conteúdo que a Dani está sempre produzindo aqui no IB. Dani, obrigada por mais uma semana e até semana que vem. Até semana que vem a gente se fala em mais uma semana.